Eu vou estar contando a história de profetas e reis, começando por Salomão. Tem o livro de Profetas e Reis, escrito por Ellen White, que ela vai ter visões e toda a sabedoria dela que Deus deu foi escrever. E ela escreveu histórias bem detalhadas de acontecimentos que aconteceram na vida de reis e profetas. O que as pessoas podem tirar para a vida delas. Como Deus lidou com Salomão, como a pessoa pode ser um líder de sucesso, né? Pode ter um sucesso brilhante e as armadilhas também que vêm com a riqueza, com a honra, de não deixar, né, de seguir a vontade de Deus independente da situação. Então, o incrível início da vida de Salomão. Durante o reinado de Davi e Salomão, Israel teve muitas oportunidades de exercer uma poderosa influência em favor da verdade e da justiça. O nome de Jeová era exaltado e honrado. Aqueles que vinham de outras nações em busca da verdade voltavam completamente satisfeitos. Alguns se convertiam e a igreja de Deus na terra prosperava. Salomão se tornou rei nos últimos anos de seu pai Davi. Logo no começo, seu reinado foi marcado pelo sucesso. O plano de Deus era que Salomão chegasse cada vez mais próximo da semelhança do caráter de Deus. Dessa maneira, ele inspiraria o povo a cumprir sua sagrada missão como guardadores da verdade divina. Davi sabia que para que Salomão estivesse à altura da confiança e honra dadas por Deus, o jovem rei não deveria ser meramente um guerreiro, um governador, um soberano, mas um homem forte, bom, alguém que ensinasse a justiça, um exemplo de fidelidade. Davi incentivou Salomão a ser nobre e corajoso, a mostrar misericórdia e compaixão ao seu povo, e em todo o contato com as nações da terra, honrar e glorificar o nome de Deus, e revelar em sua vida a beleza da santidade. Quem governa o povo com justiça, o governa com temor de Deus, segundo Samuel 23:3. Quando era ainda jovem, Salomão fez a mesma escolha que seu pai, e por anos viveu em total obediência aos mandamentos de Deus. Logo que se tornou rei, ele foi a Gibeão, onde ainda estava o tabernáculo, que tinha sido construído no deserto. E se juntou aos seus conselheiros escolhidos e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel e chefes dos pais, para oferecer sacrifícios a Deus e consagrar-se plenamente ao serviço do Senhor. 2 Crônica 1, capítulo 2. Salomão sabia que os que recebem grandes responsabilidades precisam buscar a fonte de sabedoria para a orientação. Assim, incentivou seus conselheiros a se unirem com ele nessa busca pela aprovação de Deus. Como é importante, né? Buscar a aprovação de Deus em qualquer lugar, qualquer empreendimento que você for realizar. O sonho que Deus deu a Salomão. Mais do que tudo na terra, o rei desejava ter sabedoria, entendimento, um coração amoroso e um espírito calmo. Naquela noite o Senhor apareceu em sonho a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser, eu lhe darei. Em sua resposta, o jovem rei revelou seu sentimento de desamparo e sua necessidade de ajuda. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Já que você pediu isso, disse Deus a Salomão, e não é uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio.
e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos, e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Essa pequena parte tem 1 Reis 3, versículos 5 a 14. Também 2 Crônicas 1, 7 a 12. Salomão orou diante do antigo altar de Gibeon, e a sua maneira de falar com Deus revelou humildade e forte desejo de honrar ao Senhor. Em seu coração não existia o desejo egoísta por sabedoria, para que se pudesse colocar acima dos outros. Ele queria desempenhar fielmente seus deveres como governante e escolheu o dom que poderia levar seu reino a glorificar a Deus. Salomão nunca foi tão rico, ou tão sábio, tão verdadeiramente grande quanto que admitiu: mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Isso está em 1 Reis 3, versículo 7. Quanto mais elevada a posição que uma pessoa ocupa, maior será sua influência e necessidade de dependência de Deus. Muito importante, né? Quanto mais elevada a posição que uma pessoa ocupa, maior será sua influência e a necessidade de dependência de Deus. Ela deve se colocar diante de Deus na atitude de um aprendiz. A posição não dá santidade de caráter. É por honrar a Deus e obedecer os seus mandamentos que uma pessoa se torna verdadeiramente grande. Só uma pessoa que se coloca diante de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, vai conseguir discernir entre o bem e o mal e tomar as devidas providências em todas as situações que se aparecerem durante a sua vida. Continuando. O Deus que deu a Salomão sabedoria e discernimento está desejoso de conceder as mesmas bênçãos aos seus filhos hoje. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Isso está em Tiago 1, versículo 5. Se a pessoa carrega grandes responsabilidades, buscar a sabedoria acima das riquezas, poder ou fama não será desapontada. Então, a pessoa tem que buscar a sabedoria e pedir a Deus. Sempre. Como ser um líder de sucesso? Enquanto se mantiverem consagradas, as pessoas que receberam de Deus discernimento e habilidade não ficarão ansiosas para ocupar posições de destaque ou para se tornar líderes ou governantes. Em vez de buscar ser o maior, o verdadeiro líder suplicará a Deus por um coração sábio, a fim de poder escolher entre o bem e o mal. Os líderes não andam por um caminho fácil, mas em cada dificuldade devem encontrar um convite à oração. Fortalecidos e iluminados pelo Mestre, permanecerão firmes contra as influências do mal e discernirão entre o certo e o errado. A sabedoria que Salomão desejou acima de riquezas, honra ou vida longa, Deus lhe deu. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 31. Todo Israel passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Está em 1 Reis, versículo 3, 28. Salomão conquistou o carinho e o amor de todo o povo, e Salomão estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele, e o tornou muito poderoso. 2 Crônicas 1. Então, o que as pessoas têm que saber para ser um líder de sucesso é que elas têm que se manter humildes perante Deus, né? Suplicar a Deus por um coração sábio,
Todos os caminhos às vezes vão estar difíceis, mas a pessoa vai ser iluminada para ter o discernimento e discernir entre o bem e o mal. Se a pessoa buscar humildade e sabedoria perante Deus, Deus o conduzirá no caminho que é entre riqueza e fama e todas as outras coisas que vier. Deus lhe dará o discernimento sobre tudo o que deve fazer. O sucesso brilhante de Salomão. Durante muitos anos, Salomão se manteve fiel a Deus e prestou total obediência aos seus mandamentos. Administrou com sabedoria os negócios do reino. As magníficas construções e obras públicas que ele construiu durante os primeiros anos de seu reinado, a piedade, a justiça e a generosidade que revelou em palavras e ações, conquistaram a lealdade de seus súditos e a admiração dos reis de muitas terras. Por algum tempo Israel foi a luz do mundo, revelando aos outros a grandeza de Jeová. Ao passarem os anos, a fama de Salomão aumentou e ele fazia seu melhor para honrar a Deus, aumentando sua força mental e espiritual e constantemente repartindo com os outros a bênção que recebia. Ele sabia muito bem que esses dons tinham sido concedidos a ele para que pudesse levar ao mundo o conhecimento dos reis. Salomão desenvolveu um interesse especial pela história natural. Ao estudar profundamente todos os seres criados, tanto animados como inanimados, ele adquiriu clara concepção do Criador. Nas forças da natureza, no mundo mineral e animal, em toda árvore, arbusto e flor, reconhecia a revelação da sabedoria de Deus. E seu conhecimento de Deus e seu amor por Deus, por ele, aumentavam cada vez mais. Se a pessoa tiver conhecimento com Deus e se procurar em Deus a fonte de sabedoria, ela vai achar cada vez mais motivos para agradecer e louvar a Deus. Salomão também expressou sua sabedoria inspirada em cânticos de louvor a Deus em muitos provérbios. Ele compôs 13.000 provérbios e os cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o sopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes e as aves, os animais que se movem rente no chão, e os peixes. Isto está em 1 Reis 4, 32 e 33. Os provérbios apresentam princípios para uma vida de santidade e grandes aspirações. Salomão espalhou esses princípios por toda parte, enquanto reconheceu a Deus como aquele a quem pertencem todo louvor e honra. Isso fez dos primeiros anos de reinado de Salomão um período de reerguimento moral e de prosperidade material. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, ele escreveu, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar a compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Provérbios 3, 13 a 16. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeie o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso está em Provérbios 8, versículo 13. Quem dera que Salomão, em seus últimos anos, tivesse dado atenção a essas maravilhosas palavras de sabedoria. Ele mesmo que ensinou os reis da terra a louvar os reis dos reis, tomou para si com boca perversas, em soberba e arrogância, a glória que devia ser dada somente a Deus. O caminho de Salomão começou maravilhosamente bem. Em sua primeira lição, ele pediu sabedoria a Deus, seu primeiro contato com Deus. E Deus lhe deu sabedoria, além de fama e riqueza. Deus deu muito mais do que ele poderia imaginar. Sucesso, grandeza, discernimento, conhecimento. E esse foi muitos anos na vida de Salomão.
Mas vai chegar o tempo que Salomão chegou naquela época, né? Porque Salomão deixou a riqueza e a honra e a fama tomar o lugar que era de Deus, né? Em seu coração. E isso a gente vai ver no próximo capítulo. Esse foi o primeiro capítulo do livro Profetas e Reis, com a nova edição Os Ungidos. Deus abençoe.